eu nunca tinha pregado nessa parábola. E eu já estou há 20 anos na estrada desse negócio de pregação. Lucas, capítulo de número 13. Pregar sequencialmente um assunto, um tema, um livro, leva a gente a pregar textos preciosos da palavra de Deus. Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Lucas 13, de 6 a 9. Lucas 13, de 6 a 9. Quem contou pode dizer amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu. Vamos ler comigo 8 e 9, vocês? Vamos lá? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Senhor, exalta o nome de Jesus. O texto é simples, é direto, é prático. Senhor, e eu não quero torná-lo mais complexo do que ele já é. Eu quero pedir que o Senhor, no nome de Jesus, nos dê tua unção, tua alegria. Nós confiamos, Deus, ó Pai, em meio a muitas batalhas, como cantamos, que no Senhor nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pai, mas olha para a nossa vida hoje, que nós não sejamos uma figueira estéril, mas que ao ouvir essa mensagem nós analisemos como está a nossa vida diante do Deus eterno. E se, ó Deus, nós estamos pensando única e exclusivamente em nós mesmos, e não estamos, ó Deus, ofertando a nossa vida, como ouvimos em cânticos aqui também nessa noite, como oferta de aroma suave ao Senhor, que nós repensemos a nossa vida cristã, que haja arrependimento em nossos corações, e que nós, grande Deus, estejamos dispostos, Senhor Deus, a doar a nossa vida por amor daquele que deu tudo por nós, Cristo Jesus, nosso Salvador. Pai, exalta Cristo nesse momento aqui. Pai, enche-nos do Espírito Santo. Pai, nos desafia na Tua palavra. Senhor, deleita-nos em Ti, anima-nos em Ti, fortalece-nos em Ti. Ó Deus, move-nos, ó Deus, em Ti. Nós Te pedimos, Senhor, restaura-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem compromisso com instituições somente enquanto elas têm compromisso com a palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com qualquer instituição que abandonou o seu evangelho, que abandonou a fé verdadeira, que abandonou o compromisso com as Escrituras, que abandonou a confiança em Jesus. É muito triste, amados irmãos, nós ouvimos de irmãos que caminham pela Europa, que grandiosíssimas e belas igrejas, que na época dos reformadores, pregaram o evangelho com tanta fidelidade, mas depois deixaram de acreditar que Jesus nasceu de uma virgem, deixaram de acreditar que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, deixaram de acreditar que Ele ressuscitou, deixaram de acreditar que há vida eterna, deixaram de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E se envolveram, amados irmãos, em falsas crenças. Essas igrejas hoje estão vazias. Muitas delas já se tornaram, amados irmãos, cinemas, bares ou lugares para fazer qualquer outra coisa, que só lembram uma cultura antiga, mas não adoram mais a Deus com fidelidade. Deus tem compromisso com instituições, enquanto elas têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Também, amados irmãos, a igreja da antiguidade que pregava o evangelho com afinco até o ano 300, mas depois colocou a idolatria no meio do seu culto e você não vê o poder de Deus atuando como era nos dias do Novo Testamento. Então, irmãos, nós temos que entender bem, Deus tem compromisso com instituições e com indivíduos que têm compromisso com Ele e com a sua palavra. E essa parábola que Jesus conta fala muito bem sobre isso.
Eu não sei se você sabe, mas a figueira, junto com a oliveira e com a videira, era uma das árvores símbolo de Israel. E, amados irmãos, Deus é um Deus que cuidou de Israel. E a figueira é uma árvore bela, grande, frondosa, que tinha recebido graça e bênção de Deus. Israel simboliza a figueira, que tem aliança com Deus, que foi tirado por Deus da escravidão do Egito, que foi formado como nação, que foi sustentado no deserto, que foi abençoado na terra prometida. Israel tinha aliança, Israel tem o pacto, Israel tinha a revelação de Deus. Mas a missão de Israel como nação era dar fruto. Como figueira, Israel tinha que frutificar. E se Israel não frutifica, Deus então diz na sua palavra que tiraria de Israel os seus privilégios de figueira pactual, e ela perderia a sua bênção, ela perderia o seu lugar, ela perderia a oportunidade que tinha dentro da aliança. E nós sabemos, amados amigos e irmãos, que hoje o povo de Deus não é considerado mais o povo do Antigo Testamento, mas é todo aquele que crê em Cristo Jesus. E nesse texto, amados irmãos, Jesus nos conta a parábola da figueira estéril, que simboliza Israel, mas que pode também simbolizar a sua vida e a minha vida. Você recebeu imensos privilégios, você tem ouvido o Evangelho, você tem a palavra de Deus nas mãos, você vem à igreja, mas se você não é fiel ao Senhor, se você não ama o Senhor, e se você é uma figura estéril, Deus pode tirar o seu candeeiro do seu meio e fazer com que você perca imensos privilégios que tem por estar no meio do povo de Deus. Escancare bem as janelas da sua alma, deixe muito abertos os portões do coração, porque aqui nessa noite o Senhor nos mostra as lições da figueira estéril. Lições da figueira estéril. E ao olhar para o texto, amados irmãos, a primeira lição da figueira estéril que o texto nos ensina é a seguinte: Deus é bom. A primeira lição da figueira estéril é: Deus é bom. Versículo de número 6. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto, nela não achou. Você, leia para mim o mesmo versículo, por favor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Amados irmãos, o dono da vinha é o Senhor. E ele tem uma vinha imensa, na qual planta o seu fruto, com o objetivo de que, com a frutificação, ele se deleite com o seu produto e também possa lucrar com o mesmo. Mas ele resolve amar uma figueira. E mesmo que aquela fosse uma plantação de vinha, a Bíblia nos conta que o judeu era abençoado quando ele repousava debaixo da sua figueira, no meio da sua vinha, com as suas oliveiras. E nós vemos, amados amigos e irmãos, que aqui está esse homem que simboliza, sim, o próprio Deus, mas que também, amados irmãos, reflete a realidade judaica. Lá está uma belíssima figueira no meio de uma vinha. Ela é cheia de oportunidades. Pense bem, ela está no meio da vinha, mas tem o seu lugar no lugar principal. Ela foi plantada, ela foi adubada, ela recebeu água, ela tem recebido cuidados, ela tem sido observada. Ela foi abençoada e recebeu a bênção de ser plantada no terreno do Deus de toda graça. Ela é um objeto da bondade do Senhor. E, amados amigos e irmãos, isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia nos diz que esse Senhor bondoso planta essa figueira e depois ele vem atrás dela para procurar frutos. E ele não acha nem um fruto sequer. Eu não sei se você sabe, mas a lei judaica dizia o seguinte, que quando um judeu plantasse uma árvore, ele só poderia colher e comer do seu fruto no 3º ano em que essa árvore estivesse produzindo. E o texto nos diz, amados irmãos, que o Senhor desta vinha veio a esta figueira e já vinha procurando frutos nela depois de 3 anos e não encontrou nenhum. Então, como ele segue a lei da palavra de Deus, ele esperou 3 anos.
Depois de 3 anos, ele veio 1 ano, buscou fruto e não encontrou. Depois de outro ano, ele buscou fruto e não encontrou. E depois de outro ano, já é o 6º ano e ela não dá fruto. Mas ela ainda está ali. E, amados irmãos, essa cena tão preciosa nos revela que Deus é um Deus bom. Que Deus é um Deus que cuida de nós. Que Deus nos criou, que Deus nos colocou na sua criação, que Deus faz nascer o seu sol, como diz Paulo nas suas palavras no Areópago, sobre justos e injustos, manda chuva sobre todos. E muitas vezes, amados irmãos, esses seres humanos estão ali plantados no lugar de Deus, e eles não respondem a Deus como deveriam, eles não dão fruto em sua vida, eles se rebelam contra o Senhor, mas ainda assim, Deus continua manifestando a sua bondade. Amados irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, entendemos um pouquinho da mensagem da Bíblia, e da cosmovisão da Bíblia, nós podemos perceber a bondade de Deus em toda a nossa vida. Se você estuda a Escritura, amado irmão, e quer ter uma teologia bíblica, ela tem que girar ao redor de pelo menos 4 aspectos. Primeiro é o seguinte: criação. Deus é um criador bom. Ele não tinha obrigação de criar. Ele não criou porque estava solitário, não, ele é pleno em si mesmo e se regozijava em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Ele criou para mostrar a sua generosidade, o seu amor e revelar a sua glória. Mas, amados irmãos, o homem caiu, pecou, e a maldição veio sobre o ser humano, e a maldição veio sobre toda a criação. E é por isso que você encontra tanta injustiça nessa terra, porque o homem pecou contra Deus. Mas Deus poderia ter aniquilado o homem de uma só vez, mas não fez. Ele, então, de maneira gloriosa, revela à criação o seu plano eterno, que é o plano da redenção. Ele resolve, amados amigos e irmãos, salvar o seu povo amado, escolhido em Cristo Jesus, que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. E todo aquele que crê em Jesus, então, é perdoado de seus pecados e reconciliado com Deus. E então, na plenitude dos tempos, já experimentando criação, tendo passado pela queda, quem crê em Jesus recebe redenção e a terra será redimida do seu cativeiro no último dia. E aí, então, nós teremos, amados irmãos, a consumação de todas as coisas. Quando o Senhor virá em glória, restaurará o seu povo que se encontrará com Ele nos ares, julgará todos que viveram na história da humanidade e fará a terra queimar com fogo e purificá-la e criará novos céus e nova terra, onde há de reinar sobre nós pelos séculos dos séculos. Criação, queda, redenção e consumação. Mas no meio disso, amados irmãos, eu gostaria de que nós entendêssemos que existe a providência de Deus. E a providência de Deus é a obra de Deus por meio da qual Ele sustenta, dirige e governa toda a criação com bondade, ainda que o homem seja tremendamente pecador. Todos nós merecemos que Deus destruísse o mundo nesse momento. É por isso, irmãos, que é inadmissível quando alguém passa por uma dificuldade e diz: por que Deus permite que aconteça isso comigo? É um absurdo, irmão. Qualquer um de nós merecia a ira de Deus. Mas Deus, na sua providência, na sua bondade, tem sustentado a criação. Tem feito o sol nascer sobre quem é justo e sobre quem é injusto. Tem cuidado de nós, demonstrando a sua bondade, e demonstra mais ainda a sua bondade e o seu amor, quando Cristo Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados e os meus. Deus é bom. Se você sinceramente olhar para a sua vida de pecado, olhar para os desejos pessoais que você tem, olhar que você está comprometido com a realização somente do seu projeto pessoal, e não quer servir a Deus, e não busca a glória de Deus como prioridade, ainda assim Deus te conserva aqui, Deus te salvou de graça, Deus te sustenta, Deus te abençoa, Deus é bom! Se Deus é tão bom e maravilhoso, por favor, me dá mais um pouquinho de retorno, príncipe. Se Deus é tão bom e maravilhoso, como você tem reagido diante da presença do Senhor? A primeira lição da figueira estéril é que Deus é bom. Ele cuida de nós. Ele nos ama, deu seu Filho em nosso lugar. Ele supre as nossas necessidades, ainda quando nós somos mal agradecidos como essa figueira. Deus continua sendo bom.
Deus continua cuidando de nós. Deus continua nos carregando no colo. Você tem trabalho porque o Senhor te deu. Você tem inteligência porque o Senhor te deu. Você consegue fazer qualquer coisa porque tudo isso vem de Deus. Você tem família porque o Senhor te deu. Você tem saúde porque Deus te dá. Se Deus tira o ar, você cai nesse exato momento. Então, meu querido amigo e irmão, se nós percebemos a bondade de Deus, sobretudo em nossa vida, sua graça, seu cuidado, seu amor, sua misericórdia, nós deveríamos ser as pessoas mais agradecidas do mundo. Eu fico perplexo, amados irmãos, como muitas vezes nós que nos dizemos cristãos, deixamos raízes de amargura e de ingratidão dominar a nossa alma. O Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem sido tão misericordioso para conosco. O Senhor tem nos carregado no colo. Meu irmão, se a sua vida tem sido vida de murmuração, tem sido vida de reclamação, você nem sabe o que é sofrer perto do sofrimento da maioria das pessoas deste mundo. Talvez essa noite você deveria pedir perdão ao Senhor pela sua ingratidão, porque Deus tem sido extremamente bom para com você. Paulo diz, amados irmãos, lá em Efésios 5:20, que nós, se queremos ser cheios do Espírito Santo, devemos dar continuamente graças por tudo a nosso Deus e Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja mais agradecido em nome de Jesus. Deus tem sido imensamente bom com você, ainda que você não mereça. Primeira lição da figueira estéril: Deus é bom. Mas há uma segunda lição da figueira estéril: Deus é paciente. Segunda lição da figueira estéril é: Deus é paciente. Olhe para a sua Bíblia aí. Nós vamos ler agora o versículo 7 e o versículo 8. Versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda vez para mim. Ele foi buscar os frutos, você lembra, né? Já são 6 anos e não achou fruto nenhum. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Os 3 que não precisava procurar, mais 3. Venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Leia para mim você 7 e 8 em nome de Jesus. Amados irmãos, lendo hoje e essa semana toda sobre esse texto tão maravilhoso, nós encontramos nele 2 coisas. Nós encontramos a graça e a longanimidade do Deus eterno, nosso Pai. Nós também encontramos aqui, John MacArthur trabalha isso muito bem no seu comentário, dizendo que nós encontramos aqui a intercessão do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, amados irmãos, o dono da lavoura, que simboliza o Deus eterno, chegando ao viticultor, que pode simbolizar sim o Senhor Jesus, dizendo: já tem 3 anos. Ela já tinha que ter começado a dar fruto depois de 3 anos, e eu vim 3 anos, ela não tem fruto nenhum. Ela está ocupando a terra, ela está atrapalhando quem dá fruto, vamos tirar e lançar fora. Mas aí então, o viticultor disse ao seu senhor o seguinte: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Isso aqui, irmãos, simboliza assim a graça do Pai, que é bondoso, é paciente, é longânimo, não nos dando a ira que merecemos no exato momento em que merecemos. Mas também simboliza a graça e a bondade do Senhor Jesus. Essa figueira merece ser arrancada e lançada fora. Mas ele diz: me dá ainda mais 1 ano. Eu vou cavar ao redor dela. Eu vou colocar estrume. Para quem não sabe o que é estrume, é cocô de vaca, literalmente mesmo. Vou aguar, vou preparar, vou investir nela mais um pouco. E aí, então, se der certo, tudo bem. Se não der certo, a gente vê o que faz depois. Mas o texto nos revela, amados irmãos, que ainda que nós mereçamos ser arrancados, que ainda que nós mereçamos ser lançados fora, porque não temos dado os frutos que Deus exige de nós, Deus ainda assim é extremamente paciente para conosco. Deus é extremamente longânimo, amados irmãos. A carta de 2 Pedro fala sobre isso.
Quando algumas pessoas zombavam, dizendo, o Senhor não veio. Será que Ele virá? Por que Ele ainda está esperando? E o Senhor não veio, irmãos, porque Ele é longânimo. Ele quer dar oportunidade de arrependimento a todos os que aqui estão. E a todos os que ouvem a sua palavra. Deus é paciente. Deus é extremamente paciente. Louvado seja o Senhor pela sua paciência. Veja bem para a história de Israel, olhe bem para a história de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel peca, se fôssemos eu e você, já teríamos destruído os judeus do deserto. 10 vezes eles se levantam contra o Senhor. E ainda assim, mesmo que os mantenha disciplinados por 40 anos, Deus não desiste deles. Deus vai no meio deles. Deus cumpre a sua palavra. Deus dá a eles a terra prometida. Deus, amados irmãos, é um Deus extremamente longânimo e assaz benigno. Pense nos pecados que você já cometeu. Pense nas atitudes que você tem tido. Você leva nome de crente. Você diz que é do Senhor Jesus. Você afirma ter compromisso com Deus. Mas muitas vezes as suas atitudes são uma tremenda contradição com a fé que você professa ter. E ainda assim Deus tem tido paciência, misericórdia, longanimidade para com a sua vida. A segunda lição da figueira estéril é muito simples e direta para o nosso coração. Deus é paciente. Para mim, irmãos, um texto que prova isso muito bem é o texto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. O Senhor diz assim, se eu fechar os céus, de modo que eu não mande chuva, por causa do pecado do povo, se eu mandar o gafanhoto, certo? Entre as colheitas do meu povo, se eu mandar a peste, a doença no meio do meu povo, porque o meu povo merece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Veja a paciência de Deus, que Ele te dá oportunidade de arrependimento. Muitas vezes você está sendo disciplinado por causa dos pecados que tem cometido. E Deus tem usado essa disciplina para te aproximar do Senhor Jesus. Mas Ele diz que se você ouve a palavra dEle, e você se humilha, e você ora, e você muda de vida, e você busca a face do Senhor, Ele promete abrir os céus, restaurar a sua vida em todos os aspectos e derramar a bênção dEle sobre você. Meu irmão, nessa noite a palavra do Senhor te desafia a enxergar a paciência de Deus. E se existe alguma coisa na sua vida que tenha apagado o Espírito Santo, se alguma atitude sua tem sido uma maldição no meio que você está, se você tem sido um estorvo no seu próprio casamento, se você se diz crente, mas tem uma vida de frieza, não ora, não lê a palavra, não evangeliza, não abençoa ninguém. Nessa noite, amado irmão, o Senhor te chama ao arrependimento. Ele te chama a um quebrantamento, a dizer, Deus, eu sou como aquele barro que quebrou na mão do oleiro. Senhor, pega esse barro e faz minha vida de novo. Meu irmão, arrependa-se hoje e Deus trará restauração para a sua vida. Um outro texto maravilhoso, que para mim prova isso muito bem, é o chamado de Isaías 1, 18 a 20, que o Senhor diz aos judeus, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Se os vossos pecados são como as escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Se eles são vermelhos como o carmesim, eu os tornarei como a lã. Se me ouvides e quiserdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu irmão, Deus está te dando oportunidade de arrependimento hoje. Não é à toa que o Senhor colocou essa palavra para que eu pregasse. Com mais de 20 anos de pregação, ininterrupta, nunca tinha pregado nesse texto. É porque Deus hoje quer verdadeiramente quebrantar o seu coração. Como está seu coração nessa noite? Você chegou aqui endurecido? Você está locupletado de si mesmo? Você está como Nabucodonosor, que depois de conquistar muitos reinos no mundo inteiro, mesmo tendo ouvido a profecia de Daniel, que tinha que se humilhar, quando ele sai do seu palácio e olha os jardins suspensos da Babilônia, aquela cidade grandiosíssima na antiguidade, ele diz, vejam a Babilônia, que eu construí para a minha glória, com meu próprio poder, e naquele momento ele cai louco, amados irmãos, para viver alguns anos como um animal.
Talvez você, meu amigo, está achando que você é o centro do universo. Talvez você está achando, porque conquistou as bênçãos que tem recebido, você é melhor do que o mundo inteiro. Você acha que ninguém tem direito a te dizer nada. Você acha que sabe mais do que todo mundo. Você se acha o dono da verdade. Mas nessa noite eu quero te dizer que a Bíblia diz que Deus abomina o soberbo e está a ponto de vomitá-lo da sua boca. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda, diz Provérbios 16, 18. Então, se você analisa hoje a paciência do Senhor, a misericórdia do Senhor, Ele podia te jogar no inferno hoje, mas Ele deu Jesus na cruz por você e não tem desistido de você. Então, em nome de Jesus, olhe para a sua vida hoje e peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. Está na hora de emendar a sua vida. Não é possível que você se diga cristão e está há 20 anos vivendo como escravo dos mesmos pecados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A sua boca tem que mudar. O seu olhar tem que mudar. A sua conduta tem que mudar. E hoje o Senhor está dizendo para você, filho, me clame. Eu sou paciente com você. Eu sou misericordioso com você. Arrependa-se do seu pecado. Invoca-me, clama a mim, e eu vou te restaurar. O que está pegando, meu irmão? O que está atrapalhando a sua vida de dar fruto? Arrependa-se hoje. Ore e chore e clame ao Senhor. E o Deus paciente vai abrir uma vala, vai adubar os seus pés, vai aguar você com a bênção do seu Espírito Santo, e você dará novos frutos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus restaure a sua vida nessa noite. Que ao considerar a paciência do Senhor, você não saia daqui com uma atitude frívola e vazia, mas que você olhe e diga, o Senhor tem sido tão bom para comigo. Eu quero amá-lo mais. Eu quero priorizá-lo. Eu quero doar-me a este Senhor que me plantou como figueira em sua vinha, para que eu seja frutífero em suas mãos e alegre o seu próprio coração. Que Deus faça de você uma árvore frutífera, em nome de Jesus. Quem é você? Olhe para o texto. Uma figueira estéril ou uma árvore frutífera? A primeira lição da figueira estéril é Deus é bom. A segunda lição da figueira estéril é Deus é paciente. Mas a terceira lição é bem forte. A paciência acabará. Versículo de número 9. Eu vou ler uma vez, você lerá outra vez. Terceira lição da figueira estéril, a paciência acabará. Versículo 9. Se vier a dar fruto, vou ler o 8 e o 9, depois vocês leem também. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandas cortá-la. Leia para mim também, irmão, esse verso 9, vamos lá? A paciência acabará. Deus é, amados irmãos, longânimo, extremamente paciente, mas há um dia em que a paciência de Deus vai acabar. Nós já tivemos, irmãos, alguns sinais na história que demonstram isso. Você se lembra no dia em que Deus aparece para Abraão, e Ló, sobrinho de Abraão, está morando em Sodoma e Gomorra. E você se lembra bem daquele texto, eu nem tinha programado falar isso no sermão, mas Deus aparece a Abraão e diz, você é meu amigo, eu não posso deixar de te contar que eu vou destruir Sodoma. E Abraão começa a contar, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, o Senhor não destrói a cidade. Não tinha esse número de justos ali, irmãos. E Ló está naquele lugar, os anjos do Senhor são enviados para tirá-lo, e você se lembra que os homens de Sodoma são tão loucos que eles querem abusar sexualmente dos próprios anjos. Então eles são enseguecidos e Ló sai dali tirado pelos anjos. E você se lembra que a mulher de Ló ama tanto Sodoma e não ama a Deus, e olha para trás e vira uma estátua de sal. E Ló é tirado dali e Deus destrói aquela cidade com fogo e enxofre vindo do céu. Aquela cidade é um exemplo histórico.
E aquilo que aconteceu com aquela cidade não é nada perto do que acontecerá no último dia. A paciência de Deus para com alguns da sua criação vai acabar. Se eles não derem o fruto esperado, o texto diz, o Senhor Jesus, que se essa figueira não dá fruto, bem-estar, Ele mandará cortá-la. Jerusalém não deu fruto, irmãos. Vocês se lembram de Jesus entrando em Jerusalém chorando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos debaixo de minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e não quisestes. Você tinha que ter conhecido a hora e a vinda daquele que vinha a ti. E Jerusalém rejeitou o Senhor, e no ano 70 ela foi assolada pelos romanos. Amados irmãos, quem rejeita o Senhor também será rejeitado. Quem rejeita o Senhor, ainda que tenha nome de alguém que anda com o Senhor, não será preservado no dia final. Eu fico muito impactado, irmãos, com a parábola que Jesus conta em Lucas 7, falando que é impossível que a árvore boa dê fruto mau e que a árvore má dê fruto bom. Você conhece a árvore pelos frutos que dá, falando de falsos profetas. E aí Jesus conta para nós que no último dia alguns dirão assim a ele: Senhor, Senhor. E ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que me enviou. E aí ele diz: no último dia alguns me dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Senhor, em teu nome nós não fizemos milagres? Em teu nome nós não expelimos demônios? E o Senhor Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós os que praticais iniquidade. Pessoas que chamavam a Jesus de Senhor não vão entrar nos céus, porque com suas atitudes demonstraram que nunca receberam a graça de Cristo em seus corações. Nunca foram verdadeiramente transformadas pelo Senhor. Nós somos justificados diante de Deus pela graça mediante a fé, mas somos justificados como cristãos diante dos homens pelas obras que evidenciam a fé que temos nos nossos corações. E, amados irmãos, muita gente professa crer, mas se a vida não é condizente com a fé que a boca professa crer, na verdade essa pessoa veio à igreja, mas nunca creu. Ela gostou do ambiente, cresceu no meio da família de Deus, ouviu mensagens como ninguém e não deu fruto. E no dia final, ela vai ser cortada fora. A paciência de Deus acabará. Eu quero convidá-lo em nome do Senhor Jesus a fazer uma análise da sua vida nessa noite. Que tipo de figueira é você? É uma figueira estéril? É alguém que é presbiteriano por mera religiosidade? É alguém que se diz protestante por causa da cultura da sua família? Ou você foi transformado pelo Senhor Jesus? Você já teve convicção de quão pecador você é? Você já teve convicção de que você merecia a ira de Deus? Você já entendeu que os seus pecados ofendem um Deus glorioso e santo, que é justo e bom e nunca deveria ter sido ofendido? Lhe pesa no coração não agradar a Deus com a vida que você tem vivido? Se isso tem acontecido com você, nessa noite a palavra do Senhor te chama ao arrependimento. E louvado seja Deus, porque o Senhor usa o desfibrilador de uma maneira agressiva em sua palavra para ressuscitar-te nesta noite, por amor a você. Então que nessa noite, em nome de Jesus, você analise o seu coração. E se você é uma figueira estéril, peça perdão ao Senhor pelo seu pecado. Deus tem sido extremamente bom com você. Deus tem tido muita paciência com você. E ainda assim você não está dando fruto. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida nessa noite, em nome de Jesus.
Arrependa-se dessa vida indigna que tem vivido. Arrependa-se de levar o nome de crente, mas viver como um filho do inferno. E peça perdão ao Senhor Jesus. Porque Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é você? Figueira frutífera ou figueira estéril? Quem somos nós juntos como igreja? Figueira frutífera ou figueira estéril? Deus tem sido bom conosco. Deus tem tido paciência para conosco. Que o Senhor nunca nos arranque fora. Em nome de Jesus. Que Deus faça de você uma figueira frutífera. Em nome de Jesus. Que você seja frutífero no seu relacionamento pessoal com Deus. Que você tenha uma vida espiritual abundante. Que você creia em Jesus e seja alguém que tem tempo todos os dias para ler a Bíblia e ser alimentado e ouvir Deus falar com você. Que você seja alguém que ora, não só um mero frequentador de igreja, mas alguém que tem uma comunhão viva e pessoal com Deus. Que você seja figueira frutífera dentro do seu lar. Que a sua esposa possa dizer que você, marido, é uma figueira frutífera, frondosa, na qual sua família se deleita debaixo da sombra desta. Que você, mulher de Deus, seja uma figueira frutífera no relacionamento com seu marido. E que ele possa dizer que os seus figos são dulcíssimos para a glória e honra do Senhor Jesus. Que você, filho, seja frutífero na obediência ao seu pai e à sua mãe. Que você seja frutífero na sua vida na escola e no seu testemunho. Que você não seja uma figueira estéril para que o Senhor Jesus não te arranque e não te lance fora. Que você, no seu trabalho, na sua profissão, na posição que você tem no mundo, você entenda que não é figueira brava, mas que você foi plantado onde está para representar a bondade de Deus e que as pessoas possam se dessedentar da água que jorra debaixo desta figueira por meio do Espírito Santo de Deus. Que elas possam se proteger do calor deste mundo debaixo das tuas sombras. Que elas possam se alimentar do doce figo, alimento que vem da palavra de Deus na sua vida. Que você possa permanecer de pé ainda em dia de seca, porque está plantado na presença de Deus. E que todos vejam, ali está a figueira de Deus. Figueira frutífera, figueira doce, porque está plantada em Cristo Jesus. Que o Senhor faça de você uma figueira frutífera, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Fique em pé, irmão, em nome de Jesus. Vou chamar os irmãos para cantar essa música. Bendito Deus, estou aqui.